Médicos da rede pública se recusam a fazer hora extra por causa do atraso no pagamento. As horas a mais foram suspensas a pedido do sindicato. Apesar da promessa do GDF de pagar até sexta-feira as horas extras referentes a março, médicos da rede pública continuam sem trabalhar além das horas previstas em contrato. No Hospital de Santa Maria, Rogério aguardava há 4 horas um clínico. Ele chegou a olhar o quadro de plantonistas, mas repare, a especialidade que Rogério buscava estava em branco. Aqui não tem médico, nem adianta vir para cá, quem estiver passando mal, procura outro hospital. O servidor discorda, diz que tem médico. Sobre o quadro de escalas não estar preenchido... No decorrer do plantão que a gente vai pegando o nome dos médicos, né? Porque muitas das vezes, assim, médico que está escalado não é certeza que ele vai estar presente no plantão. Na emergência do Gama, a escala completa. Mas isso não garantiu a prestação do serviço. Quem esperou quase um dia inteiro por atendimento... Mais ou menos 7, 8 horas, né? Você está aguardando? Aguardando, e nada. Só tem um médico e ele falou que vai atender 2 pacientes... e já vai embora. O governo sabe da necessidade da hora extra para suprir a carência de quase 2.000 profissionais na rede pública, mas já avisou, vai ter que cortar gastos por conta da lei de responsabilidade fiscal. A Secretaria de Transparência também fez uma auditoria nas folhas de pagamento da saúde. Teve médico que chegou a ganhar, por exemplo, R$20 mil só pelas horas a mais trabalhadas. Os trabalhos foram feitos ao longo do ano passado. Vários servidores estavam recebendo acima das 44 horas mensais, que é o limite legal. E também nós encontramos falhas de controle de horas extras. Alguns servidores que ganharam em alguns momentos horas extras e, de fato, jornadas muito longas, e alguns a gente até comprovou que não havia a presença de servidores lá. Aumentou demasiadamente o número de horas extras. Nós saímos de um patamar de 5 milhões de gastos com horas extras em janeiro de 2011 para cerca de 12 milhões de gastos com horas extras em dezembro de 2011. De acordo com a Secretaria de Saúde, as horas extras feitas em março deveriam ter sido pagas na segunda-feira, mas não foi possível por falha na folha de pagamento. A Secretaria informou ainda que, pelo contrato, nenhum médico pode deixar de fazer hora extra por atraso de salário. O descumprimento pode resultar em rescisão contratual. E para explicar para a gente como fica essa situação, aqui no estúdio, o presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. Gutenberg Fialho. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio com a gente. O governo disse que vai fazer esse pagamento até sexta-feira. Tem chance do trabalho ser retomado? Eu falo trabalho na questão da hora extra? Nós esperamos que isso ocorra o mais rápido possível para que os médicos retomem a prestação de horas extras. Vocês podem voltar a trabalhar antes de sexta-feira, diante dessa promessa do pagamento? A orientação do sindicato continua sendo que os médicos não prestem as horas extras enquanto o pagamento não for efetuado. Até porque todos esses compromissos que têm sido feitos com o sindicato dos médicos não têm sido cumpridos. Então, em virtude disso, e em virtude também dos médicos não terem sido avisados com antecedência, só tomaram conhecimento do não pagamento das horas extras quando tiver acesso ao contra-cheque, é necessário que haja transparência nessa relação de trabalho por parte da Secretaria de Saúde, o que não está ocorrendo. Agora, em relação à questão dessas horas extras, a gente teve acesso ao volume pago e é simplesmente um volume muito alto, realmente. Tem médico que recebeu mais de R$20 mil entre salário e horas extras. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte: por que se faz concurso e não consegue se preencher essas vagas para que não se precise pagar tanta hora extra? Veja bem, primeiro, essas horas extras, nesse volume colocado aí, é sobre-humano. É uma situação de eu superação. tive acesso à planilha, tem gente que fez 90 horas extras em um mês. É uma situação de superação, né? O colega está se superando para que a população não fique desassistida. Evidentemente que essas horas extras são concedidas e oferecidas pela gestão. É bom frisar que, reiteradas vezes, o Tribunal de Contas tem feito recomendação ao GDF para que limite o número de horas extras ao número legal. Entretanto, a Secretaria não conseguiu ainda contratar médicos suficientes para atender a demanda do atendimento. E tem ultrapassado esse limite. Esse limite legal tem sido ultrapassado por incompetência da Secretaria de Saúde em ter profissionais para prestar assistência à população. E é a própria Secretaria de Saúde, o próprio gestor, que autoriza. Quando se diz que está se ultrapassando o limite legal, quem está ultrapassando o limite legal é o GDF.
ou incompetência em contratar médicos para atender a demanda da população. Perfeito. A gente pede que o senhor continue aqui no estúdio. A gente vai ver agora que depois de 7 meses, depois que se descobriu que médicos da rede pública atendiam em clínicas particulares no horário em que deveriam estar no hospital de base, a Secretaria de Saúde ainda não puniu nenhum profissional. Vamos relembrar o caso. Em outubro do ano passado, médicos da rede pública do DF foram flagrados em reportagem da TV Globo em consultórios particulares, no momento em que deveriam cumprir expediente no hospital de base. Na ocasião, sem saber que estavam sendo filmados, os profissionais contratados para trabalhar 40 horas por semana assumiram que desrespeitavam a escala. Sendo aqui no sofá. Eu não estou lá, estou aqui, estava lá hoje de manhã. Porque eu pensava que a senhora ficava lá o dia todo. Não, tem dia que eu fico o dia todo. A secretária de um endocrinologista confirma que ele atende consultas particulares no momento em que deveria estar no hospital de base. Até que horas ele atende na parte da tarde? Até às 18h30 a gente marca normalmente. O salário dos médicos contratados para atender 40 horas por semana na rede pública do DF varia de R$ 8.000 a R$ 26.000, dependendo do tempo de serviço e gratificações. A Secretaria de Saúde informou que uma investigação preliminar já foi feita, mas não tem data para ser aberto o processo administrativo que vai decidir o futuro desses médicos que desrespeitaram a escala. A comissão responsável por essa investigação ainda está sendo formada. Enquanto isso, os hospitais estão sucateados. Nos de Samambaia, 2 dos 3 elevadores estão quebrados. Alimentos, pacientes e lixo hospitalar passam pelo mesmo elevador. A troca dos equipamentos está prevista para junho. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde afirma que o hospital vai seguir alguns procedimentos para evitar contaminação. Doutora, a gente mostrou aqueles Exatamente, casos há 7 meses, né? Bem, nessa matéria houve um equívoco. Nós tivemos 4 colegas que fizeram parte dessa matéria. Um colega estava de licença-prêmio, um colega estava de férias e 2 estavam em horário que não era o horário do trabalho na Secretaria de Saúde. Mas ela disse que tinha estado no hospital de manhã. Exatamente. De manhã, mas o horário que estava no consultório era tarde. Se olhar o horário que sai no vídeo, era 1 e pouco, 2 horas da tarde. Não era mais o horário do colega estar na secretaria. Independente disso, os próprios dados com relação a esses médicos no site da secretaria estavam equivocados, estavam errados. Se vocês observarem, naquele período, o médico que estava de férias e o médico que estava de licença-prêmio constava no site da secretaria como se estivessem trabalhando e, pasmem vocês, a secretaria estava inclusive agendando o paciente para esses médicos. Então houve uma série de equívocos nessa matéria. O senhor então afirma que não há essa dupla jornada, ou seja, o médico que tem que estar no serviço público e está no consultório. Isso não acontece? Sim, primeiro eu gostaria de deixar claro que o Sindicato dos Médicos não defende esse tipo de postura. Isso é um absurdo e é inadmissível. Pode eventualmente ocorrer. Se ocorrer, o Sindicato dos Médicos não concorda e acha que tem que ser investigado e, se constatado, tem que haver punição severa para que isso não aconteça. Entretanto, nesse caso, houve uma série de equívocos da própria secretaria, onde induziu ao erro. Agora, a gente ouviu também a entrevista do secretário de Transparência falando que pessoas preencheram a ficha de frequência e elas nem foram ao trabalho. Isso foi descoberto numa auditoria no ano passado. Olha, isso aí é um absurdo e mostra mais uma vez que nós temos repetido a falta de competência da Secretaria de Saúde em gerenciar os seus próprios recursos humanos. Se nós tivéssemos uma gestão eficaz, isso não poderia estar ocorrendo. Quando o secretário admite isso, ele está admitindo a própria falta de competência, falta de estrutura, de gestão para resolver esses problemas. Isso é uma questão gerencial. Perfeito. Vamos ter mais uma reportagem, horas extras e contratações. Enquanto se discute a doença da má gestão, arrasta mais vítimas. Ontem, um bebê prematuro morreu por falta de UTI neonatal. O Hospital Regional da Asa Norte recebeu 3 mulheres prestes a dar à luz vindas de cidades fora do DF. Todos os bebês nasceram prematuros, precisando de cuidados especiais. Como o Agarran não é referência no atendimento a recém-nascidos, a única chance de sobreviverem era a transferência para a UTI neonatal de outros hospitais. Um dos bebês não resistiu à espera. Os outros 2 estão em situação delicada, em unidades semi-intensivas. Sem avisar a imprensa, horas depois da morte do recém-nascido, Ministério Público, Conselho Regional de Medicina e Secretaria de Saúde foram ao prédio, mas não encontraram irregularidades.
O hospital mais preparado para casos extremos de prematuros é o Agarrás, que está com lotação esgotada para esse tipo de atendimento. Há cerca de 2 semanas, uma ala da UTI neonatal do Hospital Regional da Asa Sul foi isolada depois que 9 bebês foram diagnosticados com infecção por bactérias. Um deles acabou desenvolvendo a doença e 5 ainda estão internados. Segundo o GDF, a situação foi controlada. O DF conta com 68 leitos de UTI neonatal. Só que existem mais 20 prontos, 10 aqui no Agarrás e a outra metade no Hospital do Gama, que poderiam amenizar o problema da falta de vagas. Só que não há médicos suficientes. A Secretaria de Saúde disse que vai remanejar profissionais para abrir os novos leitos, mas não deu previsão. Queria saber do senhor se essa falta de médicos se é causada pela falta de estrutura, que os médicos acabam sendo expostos a problemas, erros médicos, por exemplo. A principal causa é essa, falta de estrutura, falta de condições de trabalho e falta de segurança no local de trabalho. Para você ter ideia, hoje e agora, a partir das 7 horas da manhã, deveriam ter no mínimo 3 médicos de plantão na emergência da clínica médica do Hospital da Ceilândia. E só tem um colega de plantão. Os médicos não querem dar hora extra e não querem assumir a Secretaria de Saúde por conta disso. A Secretaria de Saúde orientou o hospital a colocar no mínimo 3 médicos de plantão hoje na clínica médica da Ceilândia, só tem um. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação.